nos preparando aqui para estudar a lição número 11 da Escola Sabatina, né? A lição sobre discipulando líderes espirituais, né? Discípulos. E é muito importante esse estudo, porque nós somos discípulos, nós somos líderes espirituais. Nós trabalhamos para Jesus, para Deus. Então nós devemos saber o que é um líder espiritual. Nós somos aqueles que Deus discipulou, Jesus discipulou, depois de muitos anos, depois dos discípulos, né? E nós devemos fazer também a mesma coisa. Hoje é domingo, hoje é dia 9 de fevereiro, vai ser um dia quente, já está quente, né? Agora 9 horas e 30 minutos, estamos já a 26 graus, perspectiva é que chegamos hoje aqui em Juí a 37 e 38 graus, temperatura aqui tanto anormal, né? E assim tem sido nessas últimas 2-3 semanas. Vamos fazer uma oração para o nosso estudo? Santíssimo e poderoso Deus que estás nos céus, abençoe esse nosso estudo, abençoe todo aquele que for assistir, for ouvir, fica conosco nesse estudo, nos transformando e nos qualificando para que possamos cumprir a Tua vontade, de modo simples, humilde, sincero e correto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos examinar aqui o verso para memorizar. Aqui diz em Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Jesus, para fazer a escolha das bases da sua igreja, do pequeno grupo que seria o fator inicial, os pilares iniciais da igreja que ele estava fundando, que substituiria o povo de Israel, a nação de Israel, ele passou a noite toda em oração. Isso nos diz que também nós, quando escolhemos oficiais da igreja para o próximo ano, não quer dizer que devemos passar a noite toda em oração, mas quer dizer que devemos ser dependentes, humildes, que devemos ouvir a voz de Deus, que devemos seguir os princípios escritos, e não que devemos, um quer ser isso, outro quer ser aquilo, outro já não aceita se não for aquilo que ele sempre foi, outro fica bravo se ele tirar o cargo. Enquanto for assim, e é assim em muitos lugares, enquanto for assim, a igreja vai ficar patinando no mesmo lugar. Ou se for em frente, vai bem devagarzinho, a passos de tartaruga, como está indo, não é? É preciso que haja mudança, e o nosso Senhor Jesus Cristo é o exemplo de como deverão ser as mudanças. Ele, que era Jesus Cristo, sentia-se dependente do Pai para fazer essas escolhas, quanto mais nós que nem Cristo somos, que somos pecadores que Ele não foi, não é? E que somos falhos que Ele não foi, que somos incompetentes, ao contrário de que Ele era muito competente, inteligente, capaz, preparado, qualificado. Quanto mais nós ainda devemos sentir a dependência, ser humildes e ser obedientes. Que não se faça a nossa vontade, mas que se faça a vontade daquele ao qual a igreja pertence, né? Muitas vezes nós, como os discípulos, queremos ensinar Deus a ser Deus. Muitas vezes nós, como os fariseus,
Queremos ensinar o autor do sábado como se guarda o sábado. Eles queriam fazer isto. Aqui está Jesus, nos dando exemplo, né? Então, ele passou aqui à noite, antes de tudo ele orava. Nós, antes de todas as coisas que vamos fazer, não só na igreja, na vida familiar, na vida profissional, na vida da igreja, nas atividades da igreja, enfim, nas atividades corriqueiras da vida, nós devemos fazer em oração. Tudo nós devemos orar. Não quer dizer que nós temos que nos ajoelhar no meio da rua. Não, nós devemos estar sempre em espírito de oração, conversando com nosso Deus. Ele formou aqui o primeiro pequeno grupo. E a igreja é constituída, ou deve ser constituída, de pequenos grupos atuantes, sempre dispostos a obedecer a Deus. Da oração vem sabedoria. E Jesus buscou essa sabedoria do alto. Ele já possuía sabedoria, mas ele queria mais sabedoria. Era a sua grande decisão. Quem serão os apóstolos? Não é? Quem serão os apóstolos? Quem deveria escolher? Inclusive ele escolheu, que seria o seu traidor, conforme a profecia. Tudo dentro dos planos. Estava propenso a isso. Tinha que ser escolhido alguém que cumprisse isso e que estivesse propenso, que quisesse cumprir assim, fosse isto. Então, muito cuidado, porque muitas vezes nós podemos ser escolhidos para ser aquilo que o céu nem quer que sejamos, mas que nós estamos propensos, e cumprir profecias do modo que leva as pessoas à perdição, mas são profecias. A informação e o conhecimento de Jesus preparou aqueles discípulos para se transformarem em grandes homens. Eram todos eles humildes, muitos pescadores, pessoas simples, pessoas de pouco estudo, pessoas, digamos assim, não qualificadas para uma grande obra como seria a igreja que Jesus está fundando, né? Hoje, como resultado dessa igreja, bem ou mal, 33% da população do mundo é cristã. As nações têm princípios, as constituições das nações têm princípios que vêm da igreja cristã e do povo de Deus desde antigamente. Princípios bíblicos. Só para citar um exemplo, o princípio da honestidade. É um princípio que está caindo em nossos dias. Está caindo fragorosamente. Mas é um princípio que se manteve e que é válido e que as pessoas desejam. Então, a informação. A informação, a informação é aquilo que nós aprendemos em um primeiro momento, né? Aquilo que a gente capta, aquilo que a gente lê. Informação há nos livros, que a gente transforma na medida que vai aprendendo, vai dominando, vai sendo capaz de raciocinar, de refletir sobre essa informação, transforma em conhecimento. Conhecimento se transforma em inteligência na medida em que aplicamos o conhecimento em situações práticas, né? Inteligência é a capacidade do uso da informação. Esta é uma definição, existem muitas. Capacidade do uso da informação, do conhecimento para aplicar em situações práticas e resolver problemas, resolver situações, criar coisas melhores, inventar, inovar, né? Planejar, fazer perguntas, fazer pesquisas, né? Isto é inteligência. Então, inteligência vem do esforço do ser humano em transformar o conhecimento em algo prático. E é isto exatamente que o Espírito Santo deseja fazer em nós, né? Ele age para que possamos aprender, capturar informações, ele age para que possamos transformar essas informações em conhecimento, né? E ele age para que possamos transformar esse conhecimento em situações práticas, resolver situações, resolver problemas, e gerar mais conhecimento, ensinar a outros, transformar vidas, salvar almas para o reino de Deus. É assim que funciona e foi assim que Jesus fez desde o princípio, né?
Então, o conhecimento, ele se amplia por meio da experiência, da capacidade que o Espírito Santo desenvolve em nós de transformarmos conhecimento em inteligência. Inteligência é uma capacidade. Não vamos estender muito aqui sobre as diversas formas de inteligência, mas inteligência, em síntese, é a capacidade do uso do conhecimento para resolver problemas, não é? Para adquirir mais conhecimento, enfim, um monte de coisas, não é? Então, quanto menor o esforço para aplicar o conhecimento em situações práticas, menos inteligente a pessoa é. Só que tem um detalhe aqui muito importante. Tem pessoas que estudam muito. Então, elas adquirem muito conhecimento. Isto é verdade, né? Mas elas não aplicam esse conhecimento em situações práticas. Então, são aqueles que nós chamamos de teoricões, ou seja, eles dominam muito conhecimento, mas não resolvem nada, né? Na medida que precisa de alguma solução, ou de algum plano, ou de alguma inserção prática, eles não têm grande competência, portanto, eles não são inteligentes enquanto ao uso do conhecimento. Eles podem dominar muito conhecimento, eles são enciclopédias. Enciclopédia não resolve nada, a enciclopédia só transmite quando é lida, né? Então, conhecimento sem esforço, né, para aplicar esse conhecimento, e sem esforço de busca de novo conhecimento, então nós temos uma pessoa simples, de pouca cultura, né? Conhecimento, quando a pessoa busca mais, busca, mas não aplica, então nós temos um teoricão. Ele não resolve, ele só sabe, né? E conhecimento, quando nós temos uma pessoa assim que busca conhecimento e que aplica na prática, então nós temos um sábio, alguém que é capaz, como o Salomão, né? Alguém que resolve, alguém que contribui, alguém que é capaz de ser dirigido por Deus. Mas para isso ele precisa ter conhecimento, precisa ter inteligência e sabedoria, e também ser humilde, obediente e sincero nos princípios de Deus. Humildade e obediência e comunhão com Deus, sempre andar com Deus. Os primeiros líderes, os apóstolos, eles eram pessoas humildes, simples, sinceras, quase iletradas, né? Tinham pouca experiência nas coisas e Jesus as transformou em gigantes. Por que Jesus escolheu pescadores e pessoas humildes? Enfim, não só pescadores, né? Uma boa parte eram pescadores, mas não eram só pescadores. Porque nesse caso ele não precisava desconstruir conhecimento que só atrapalhava, não é? Por exemplo, se ele tivesse escolhido os doutores da lei, se ele tivesse escolhido os fariseus, etc., ele teria um problemão. Os que ele escolheu, ele transformou do quase o zero em conhecimento mau para conhecimento bom, quase zero. Mas estes sábios e arrogantes, eles tinham muito conhecimento que não prestava. Por exemplo, eles tinham um conhecimento totalmente errado sobre o sábado, não é? Eles tinham conhecimento sobre o Velho Testamento, claro, de tal maneira que não reconheceram Jesus Cristo. Então, ele teria que desconstruir o conhecimento errado que eles possuíam, desmontar a sua arrogância, a sua ira contra ele mesmo e transformá-los a partir dessa desconstrução em discípulos. Como é que ele faria isso? Seria muito trabalhoso. E talvez ele não conseguisse, porque a arrogância, a autovalorização, a centralização no eu, o Espírito Santo não transforma. Não que não consiga, mas ele respeita a individualidade. Então, ele escolheu pessoas humildes, pessoas que seriam fáceis de ser transformadas, né? Pessoas que sentiam dependência, que precisavam.
pessoas que seriam mais fáceis de serem transformadas. Os humildes, os dependentes, os que sabem pouco, muitas vezes são mais úteis na igreja do que os arrogantes. Muitas vezes, não sempre, são mais úteis do que os arrogantes, os que se acham sábios, os que se acham inteligentes, os que se acham poderosos, né? Independentes, os que não leem o Espírito de Profecia, não seguem o Espírito de Profecia, não seguem a Bíblia, não seguem a Jesus Cristo, não seguem Ellen White, aqueles que se acham que eu sei, eu conheço. Para dar um exemplo, em relação à música, tem muita gente que se acha sabe até demais, né? Aqui então, Jesus deixou o seu legado. Como escolher, como decidir, como ser verdadeiro cristão, né? O cristianismo é de princípios, né? Nós estamos aqui falando da igreja com propósito ou sem propósito. A igreja, aquele livro, a igreja com propósito. Cuidado com aquele livro, né? Aquele livro, ele coloca o Espírito Santo em segundo lugar ou terceiro lugar, ou em lugar nenhum, e coloca a capacidade de planejamento humano. E assim tem grandes igrejas por aí, mas igrejas inchadas, onde se busca tudo menos a salvação. Jesus escolheu líderes que deviam transformar, que ele iria transformar numa poderosa igreja, não numa grande igreja. Jesus não estava criando uma grande instituição, não, ele estava criando uma instituição mundial, mas não a maior. Não era a mais numerosa, não era. É importante que saibamos disso. Era a mais poderosa, isso sim. Pequena instituição, mas poderosa, capaz de derrubar Babilônia. Esse é o poder que a igreja precisa ter. Não é alvo de números, e sim alvo de qualidade, de crescimento em poder, em transformação. Isso que nós necessitamos. Dependência. Ensinar dependência de Deus. Então, ter o Espírito Santo, para que as coisas que Jesus nos disse para fazermos, possamos fazer com poder do alto, com sabedoria do alto, com os princípios do alto, e não com os nossos pequenos e rudimentares planos, que sempre dão um resultado desse tamanho. Que assim seja com todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Santíssimo Deus, abençoe a tua igreja, a verdadeira igreja. Abençoe os líderes desta igreja. Abençoe também os membros desta igreja. Abençoe os planos, que tudo possa ser feito com humildade, com dependência, com a responsabilidade de fazer aquilo que Deus deseja. E assim esta igreja se tornará poderosa. Nunca será maior, mas será a mais poderosa, a que vai criar a maior influência neste mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo estudo. Tchau.